Escuta isso aqui, irmão. A pergunta é: o senhor concorda que o diácono precisa ser batizado no Espírito Santo, ou isso é desnecessário? E por quê? Eu concordo que ele precisa, meu pastor, porque a primeira vez que foram, consagrar já era um requisito. Então não é um requisito. Você foi consagrado diácono? Não, senhor. Então o requisito para ser diácono, um deles é ser cheio do Espírito Santo. Não é da CADEM esse requisito. É da palavra de Deus. Então eu concordo plenamente. E o plenário aqui entende assim, porque eu ouvi dizer que tem alguns diáconos aí que não são batizados no Espírito Santo. Vocês já ouviram falar isso? Porque é um dos requisitos da palavra de Deus mesmo, como você está dizendo, ser cheio do Espírito Santo, né? Meus amados irmãos em Cristo Jesus, servos e servas do Deus Altíssimo, bom, para ser diácono na igreja, de acordo com as Escrituras, você não precisa ser batizado com o Espírito Santo, tá? Apenas você precisa cumprir a sua função, como Paulo disse a Timóteo. No versículo de número 2, ele fala a respeito dos bispos, né? Ele diz: acerca dos bispos, que estes sejam irrepreensíveis, marido de uma só mulher, sóbrio, honesto e apto para ensinar. No versículo de número 8 e versículo de número 12, começando pelo versículo de número 8, Paulo diz o seguinte a Timóteo: e os diáconos, da mesma sorte, que eles sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, né, e nem de torpe ganância. Versículo de número 12, ele vai dizer da seguinte maneira: os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e que governem bem os seus filhos e as suas casas. Aí alguns podem recorrer a Atos capítulo de número 6, né, onde fala acerca das instruções aos diáconos. Só que os irmãos vão entender, lendo os primeiros versículos, que estava havendo um problema ali em Atos capítulo de número 6. Uma murmuração dos gregos contra os hebreus acerca das mulheres viúvas que eram desprezadas no ministério. Então foi escolhido 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. O texto não diz batizado com o Espírito Santo. Irmãos, para você exercer um cargo na igreja, é lógico que você tem que ter a presença de Deus na vida, tá? Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do poder de Deus, é ter a presença de Deus na vida, tá? Você não vai constituir qualquer um. Detalhe, no versículo de número 3, no final do texto, nós vamos ver que aqueles diáconos foram constituídos para a necessidade do momento, tá? Então assim, foram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. O texto não diz batizado com o Espírito Santo. Então não tem requisito nem em Atos capítulo de número 6 e nem em 1 Timóteo 3, tá? Visto que as cartas paulinas é para a edificação da igreja. Por isso eu citei Timóteo. Não existe nenhum texto dizendo precisa ser batizado com o Espírito Santo. Até um próximo vídeo.